Certa ocasião, São Pedro estava em Jope, né? E enquanto ele esperava o almoço, ele teve uma visão, né? Aquela famosa visão, a recepção, a acolhida que ele fez a Cornélio. Mas foi necessária aquela visão porque ele tinha foi necessária aquela interferência celeste, porque ele tinha um conceito totalmente oposto em relação aos pagãos. Ele tinha o conceito de serem pessoas impuras e serem pessoas imundas, né? Ou seja, enquanto eu aguardo o almoço, eu preparo aqui a gente fala um pouquinho sobre a liturgia de hoje. A nossa primeira leitura está na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do 9 ao 13. O que lemos aqui? Irmãos, certamente ainda vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santo, justo e irrepreensível foi o nosso proceder para convosco, os fiéis. Bem sabeis que, como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós e encorajamos e insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Por isso, agradecemos a Deus sem cessar, por vós terdes acolhido a pregação da palavra de Deus, não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é palavra de Deus, que está produzindo efeito em vós que abraçastes a fé. Esta para nós é palavra do Senhor, graças a Deus. Quero colocar aqui fazer uma observação na nossa compreensão, né? Por isso agradecemos a Deus sem cessar, por vós terdes acolhido a pregação da palavra de Deus, não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é palavra de Deus. Tenhamos em mente uma coisa: São Paulo não está falando de um livro. Naquela época, o livro não existia. Este livro tal qual. Por sinal, é no ano 100 que os judeus irão fazer a lista dos seus livros sagrados, em contraposição aos cristãos que já tinham livros sagrados, conhecidos como livros sagrados, e se tinha como que a continuação dos livros do Antigo Testamento. E os judeus, para não aceitarem aquilo, indo contra aquilo, porque eles não aceitaram Jesus, não aceitam o Novo Testamento, eles então definiram o seu cânon, fecharam o seu cânon, o cânon palestinense. Então, quando ele está falando aqui da palavra, ele não está dizendo da Bíblia, do livro. As fontes que ele tem de pregação não são fontes escritas. Inclusive, o primeiro escrito do Novo Testamento não são os evangelhos, como nós lemos aqui Mateus, Marcos, Lucas e João.
É ele quem vai escrever, lá por volta já do ano 50, 51. O mais antigo texto sobre a Eucaristia que temos, quem vai escrever é ele. Então ele não tinha esse material na mão, para que a gente possa erguer, está aqui a Bíblia, a palavra de Deus. Opa, tem critérios aí. Isso não se trata de desvirtuar, de desconsiderar, de desmoralizar a Bíblia, não se trata disso. Mas tenhamos esta consciência para não fazer confusão. Ah, São Paulo já estava com uma Bíblia na mão ali pregando. Não é assim. Ele tem a palavra de Deus oral. Ele tem a palavra de Deus na sua etimologia essencial, que é o próprio Cristo, que é o Verbo. Ele é a palavra. E esse que é o Verbo, que é a palavra, apareceu para ele no caminho de Damasco. Tá bom? Então tenhamos esta compreensão para que a gente não cometa aberrações crassas. Olha, aberrações crassas. Tá certo? Então, que palavra bonita. Vamos ao Evangelho? Se esta palavra é bonita, o Evangelho parece ser mais bonito ainda. Eu falei para vocês da referência. Terça-feira aqui, rapaz. Foi Tessalonicenses, capítulo 2, do 9 ao 13. O salmo é o de número 138 ou 139. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Em que lugar me ocultarei de vosso espírito? E para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ali estais. Se eu descer até o abismo, estais presente. Se a aurora me emprestar as suas asas, para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá vai me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Se eu pensasse, a escuridão venha esconder-me, e que a luz ao meu redor se faça noite, mesmo as trevas para vós não são escuras, a própria noite resplandece como o dia. Lindo, né? O nosso evangelho, São Mateus, capítulo 23, do 27 ao 32. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, esta primeira leitura, sem dúvida alguma, não trata-se de fazer uma exegese, não é o caso, pormenorizada, mas ela fala do líder, dos líderes, como lemos no início da carta, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalônica, né? Está falando dos líderes
e de uma igreja. São Paulo não se cansa de dar graças a Deus por aquela comunidade, por aqueles cristãos que assimilaram a mensagem, a palavra de Deus, por eles pregada, não como palavra de homens, mas como aquilo que verdadeiramente é palavra de Deus. A igreja, a comunidade tessalônica, era objeto de extremos e refinados elogios. E repito-me, não só no culto, não só na liturgia, não só na espiritualidade, mas no testemunho da caridade. Eram pessoas extremamente... Por exemplo, aquilo que lemos lá em Atos, no capítulo 2, os cristãos tinham uma só alma, era um só coração, aquela coisa toda, vendiam suas propriedades. Isso encaixa-se perfeitamente na comunidade tessalônica. Tanto entre eles, como em relação aos outros cristãos, às outras pessoas de fora. Tem algo para fazer? É nós, estamos juntos, vamos lá, vamos resolver. Não vai ficar para depois. Eles uniam-se e faziam a coisa acontecer. Então a fé deles foi propagada. Sem dúvida alguma, esta primeira leitura fala de uma comunidade quase que ideal e fala também dos seus líderes. Como estamos, este final do mês das vocações está prometendo, né, queridos? Está prometendo. Né? Sem dúvida alguma, a igreja, ela brota, essa comunidade brota nas palavras de São Paulo. Mas também, e pegando o gancho no mês das vocações, vemos que esta palavra está falando daqueles pastores, daqueles líderes, aquele apóstolo, aqueles exemplos. Ou seja, se a igreja de Tessalônica é a igreja que todo pastor quer ter, Paulo, Timóteo e Silvano são os pastores, são os modelos que toda igreja, toda comunidade gostaria de ter. É extremamente forte o que ele está dizendo. Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santo, justo, irrepreensível foi o nosso proceder para convosco. Depois leia esse texto. Quão justo, quão santo, quão irrepreensível foi o nosso proceder para convosco. Meu Deus. Uma igreja dessa, com os pastores desses, não pode dar coisa ruim. E quando lemos o Evangelho, queridos irmãos, nós percebemos que a tônica desta liturgia está nos líderes. Está naqueles que têm funções de lideranças, funções eclesiásticas. E é bom a gente saber, considerar que não poderia senão ter acontecido com Jesus o que aconteceu. Até porque a comparação daqueles homens da igreja, eram homens da igreja, sacerdotes, o partido dos fariseus era o partido dos santos, dos puros, dos separados.
dos sacerdotes e sumos sacerdotes. Eram homens, eram os homens de Deus. Eram os homens de Deus. Então, quando Jesus faz uma comparação com eles, diz que eles são fariseus hipócritas, fingidos, dissimulados. Para aqueles que socialmente eram dignos de todas as honrarias, todo o respeito, toda... Você já imaginou? Jesus chamá-los de fariseus hipócritas, não foi isso? Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Olha só. Repito-me, não poderia senão ter acontecido com Jesus o que aconteceu. Quem era ele? Quem era ele para falar uma coisa destas? Daquela cultura bimilenar? Daqueles homens cheios de filactérios? Que usavam textos das Escrituras na borda das suas roupas, nas mangas das suas roupas. Agora aparece essezinho aí e vem dizer coisas terríveis. Ele acha que é o quê? Nossa Senhora sabia quem ele era. São José sabia quem ele era. Os apóstolos acabaram descobrindo quem ele era, mas aquele grupo estabelecido bimilenarmente, eles podiam elogiá-lo, eles podiam dizer, ele fala como quem tem autoridade, ele opera milagres. O doutor Nicodemos chega com ele e diz: ninguém pode fazer o que tu fazes, se Deus não for com ele. Claro que eles verificaram e constataram em Jesus coisas assombrosas. Mas eles preferiam dizer que ele fazia aquelas obras, que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios, por Beelzebu. Então, eles não tinham esta clarividência, embora Jesus estivesse pregando uma mensagem genuína que eles deveriam pregar e que eles deveriam viver. Nós já comentamos isso. Qual o maior, o mais importante dos mandamentos? 613 leis. Você já imaginou o que é isso? Eles deveriam pregar aquilo e viver aquilo, mas não acontecia. E Jesus vai lá e diz: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Ou seja, a comparação dos hipócritas com o mundo da morte é violenta, é macabra, é quase que abominável. Agora, só um detalhe aqui, irmãos, eu lembrei agora. Jesus podia. Jesus não somente falava como quem tinha autoridade, como quem, parecendo, como quase, como possivelmente quem tinha. Não, ele tinha autoridade. Ele podia apontar o dedo. Ele tinha lastro para aquilo. Quem sou eu e quem é você para estar apontando o dedo? Quem somos nós para apontarmos o dedo? E eu estou falando agora de um circuito católico, ao santuário de Aparecida, e falar coisas tão absurdas. Olha, lá, Aparecida,
é a casa da lésbica, é a casa do LGBT, é a casa dos criminosos, é a casa dos oprimidos, é a casa dos sobrecarregados por tudo, é a casa dos marginalizados. Você já prestou atenção? Norte, sul, leste, oeste. As suas portas estão assim estabelecidas. Está aberta, a casa da mãe está aberta para todos, para todas, indistintamente. Para o irmão protestante, para o irmão espírita, para o umbandista, todos sintam-se bem-vindos. Sejam bem-vindos. Quem somos nós? Que moral nós temos? Que somos hipócritas, somos fariseus. Deixe de ser fariseu, meu irmão. Deixe de ser hipócrita, deixe de ser cínico. Por que você não fala? Por que você não fala das hipocrisias? Esta palavra aqui, para o seu meio, que lhe acolhe, onde você faz os seus shows, lá é o protótipo da santidade? Lá são os fariseus? É o grupo dos fariseus, dos separados, dos puros? Meu irmão amado, meu querido, isto vale para todos nós. Quem somos nós? Jesus podia, ele tinha autoridade de dizer mestres da lei, fariseus hipócritas. E eu não estou dizendo que esta palavra está relegada a 2000 anos àquele grupo. É escritura. É palavra de Deus escrita. Ela continua atual. Ela é direcionada aos líderes de hoje. Ela é direcionada às comunidades eclesiais de hoje, que devemos ser comunidades que reflitam esta comunidade de Tessalônica, a quem São Paulo está elogiando. É para nós. Eles acolheram a palavra de Deus. Eles acolheram, aquela comunidade acolheu os apóstolos. E acolheu aquela palavra não como palavra de homem, mas como aquilo que ela verdadeiramente é, a palavra de Deus. Por isso, era uma comunidade, digamos, protótipo. Era um protótipo. Mas quem sou eu? Quem sou eu, missionário Sidney? Que quando eu olho para mim, do dedinho aos fiapos de cabelo, tudo que eu vejo é pecado. O quanto estou distante de ser um católico, um cristão, que Deus quer. Quem sou eu? Que autoridade eu tenho para apontar o dedo na cara do meu bispo, do meu padre, e jogá-lo na lama, apontar o dedo ao santuário de Nossa Senhora Aparecida e despersonalizá-lo, desprestigiá-los? Meu querido irmão cansado, oprimido, sobrecarregado, meu irmão caminhoneiro, minha irmã caminhoneira, você que está cruzando este Brasil, pelo amor de Deus. Quanto tempo você está longe da sua família, longe da sua casa? Dê uma paradinha lá. E entre lá. Não importa se você não é católico, se você há não sei quantos anos não vai à igreja, não participa de uma missa. Entra lá. É a casa da mãe. E, sobretudo, é a casa do Pai. Tem um refrigério para você, para a sua alma. Tem um quê de Deus especial esperando por você? Quantas pessoas que estão prestes a tirar a própria vida, a arremessar-se contra si mesmas? Entra lá. Tem uma atmosfera.
o pecado e os pecados das pessoas que lá vão não subtraem a santidade, a luz que lá está. A luz de Deus, a salvação de Deus é maior, está acima de todas as limitações humanas daqueles que lá vão, inclusive daqueles que lá possam trabalhar. A santidade, a pureza da igreja, ela não depende da vida moral de nenhum de seus filhos, nem mesmo do Papa. A santidade da igreja vem de outra fonte. O sacerdote é in persona Christi quando ele está ali sacramentando. E diz Dom Henrique, não só. Ele não pode pensar que ele é só sacerdote quando está no presbitério, diante do altar. Ele é sacerdote 24 horas de cada dia. Mas se ele não quer ser um in persona Christi, se ele quer ser um sepulcro caiado, nem por isso ele anula, ele extingue a santidade de Deus que está na igreja. Nem por isso. A igreja continua pura e santa, apesar dos seus mais eminentes filhos. Então pensemos nisto, queridos. Quando abrirmos a boca para falar certas coisas contra a nossa igreja, contra os santuários, a comparação dos hipócritas com o mundo da morte é violenta, é macabra, é abominável. Jesus pegou pesado. Jesus pegou pesado. Pintar de cal os sepulcros, não era um fator estético. Óbvio que se eu passo um cal, uma tinta aqui numa parede, ela realça. Mas pintar de cal os sepulcros, em primeiro lugar, não era um fator estético. Para ficar bonito. Não era uma questão de beleza. A beleza, a estética vinha num segundo momento. Pintava-se os túmulos de cal para que fossem evitados. Uma vez que o contato com cadáveres e túmulos produziam a máxima contaminação. Não esqueçamos daquelas 613 leis judaicas, de 10 mandamentos, 613. Não esqueçamos que isto é judaísmo. Não esqueçamos que não tocar nos mortos estava previsto. A pessoa estava impura por 7 dias. Isto não significa que os mortos eram jogados para lá, depois de morto o urubu que me coma. Não se trata disto. Não se trata disto. Mas aquelas pessoas que estavam pegando no cadáver, ajeitando, elas tornavam-se impuras. Depois leia Levítico capítulo 21, versículo 11, Números capítulo 6, versículo 6, e também Números 19, do 11 ao 21. Tá bom? As exigências impostas com relação aos mortos tocavam no coração, queridos, daquela cultura no que diz respeito à pureza. Não foi coisa pouca que Jesus disse aos mestres da lei e fariseus.
Foram coisas terríveis. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Ai de vós. Vocês são como os sepulcros caiados. Por fora parecem estar bonitos, mas por dentro... Não esqueça este dado. Embora a pintura, você passa lá o cal, fica branco. Embora tenha lá um fator estético, mas, em primeiro lugar, aquilo era para evitar que as pessoas se aproximassem. Aí tem um túmulo. Obviamente que num segundo momento apareceu o fator estético. O hábito de construir mausoléus, pirâmides, isso vem de muito longe. Isso vem de muito longe. Então não se trata que morria. Não se trata disso. Mas havia uma prescrição de pureza severa, sobretudo para o sacerdote, sobretudo para o líder religioso. Ou seja, o líder religioso, ele não pode ser um sepulcro caiado. O líder religioso, ele não pode ser um alguém que está envolto de um mausoléu, tudo ornamentado, tudo muito bonitinho. Porque não obstante, o lado externo, se por um lado não se podia tocar nos mortos, sob pena de impureza, por 7 dias as pessoas ficavam... Tinha todo um ritual, uma prescrição para a pessoa se tornar pura, para tirar aquela impureza. Então, se por um lado havia a contaminação, a impureza, por outro lado, havia também os monumentos que se dedicavam aos mortos. Por sinal, o Antigo Testamento, desde muito longe, Abraão comprou lá de... Foi embora, né? O campo foi embora. Como sepultura perpétua. Até hoje, quem visita lá vai visitar o túmulo de Sara, de Abraão, enfim. Era uma forma de... Enfeitava-se, que era uma forma de homenagear aquele defunto. Foi uma pessoa importante, foi uma pessoa... E mesmo as pessoas mais simples, elas não eram jogadas de qualquer forma, sepultas de qualquer jeito, de qualquer. Todavia, por mais imponente e majestoso que seja um túmulo por fora, é necessário sabermos que há o lado externo e há o lado interno. Enquanto o lado externo possa ser majestoso, não podemos esquecer o que tem lá dentro. Ossos, putrefação, decomposição, odor. Quem fica ali numa coisa dessa? Repito-me, quando Jesus chama os mestres da lei e fariseus de hipócritas, de sepulcros caiados, ele estava metendo o dedo na ferida, com pressão, com vontade. Quando estamos terminando este mês das vocações, é um chamado para todos nós, para que sejamos coerentes. Quando eu olho para mim, eu estava lendo esse texto, digo, meu Deus, é para mim, tudo isso aqui é para mim. Eu sou este sepulcro caiado. Eu sou, apesar que eu não posso falar muito de beleza por fora, que nem cabelo na cabeça eu tenho para dizer que sou bonito por fora e feio por dentro. A minha feiura é completa.
Mas eu disse, eu tomo posse, Senhor, destas palavras. Até porque os santos, os mais santos, que tinham consciência de uma vida pura e íntegra com Deus, eles se reconheciam os piores pecadores. Na escada da santidade, eles percebiam e constatavam que eles estavam muito aquém do ideal. O real deles, por mais santo que fosse, e por mais que fosse testemunhado por todos, a santidade deles, eles sempre viam que o real deles estava infinitamente distante do ideal. É um chamado de Deus para todos nós, a não sermos sepulcros caiados, a sermos pessoas coerentes, a valorizar o batismo, o crisma, a Eucaristia, o matrimônio, quaisquer que sejam as vocações nas quais estejamos contemplados. É um chamado de Deus para nós, para que não sejamos, para que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não, para que a nossa luz seja luz. É isso que Ele quer. Embora, com toda certeza, a sincronia desta primeira e segunda da primeira leitura do Evangelho, ele aponte diretamente para os líderes religiosos. Não basta. Primeira leitura. Os apóstolos foram tremendos, os pastores ideais, mas aquela comunidade de Tessalônica também foi uma comunidade ideal. Então todos nós estamos contemplados. Todos nós devemos viver não de aparência, não de máscaras, em todos os âmbitos da nossa vida. A santidade, e não é uma moral, é uma santidade. Não é ética, é santidade que nos transforma. Ou seja, a moral, a ética, ela emerge espontaneamente de alguém que tem um encontro profundo com Deus. Mas é tão triste quando no meio dessa atmosfera que nos cerca, a gente ainda diz: se eu estivesse no tempo dos meus pais, os profetas não teriam morrido. Nós não teríamos deixado que os nossos pais matassem os profetas. É tão triste quando a nossa hipocrisia chega ao cúmulo do cinismo. É isto aqui que acontece. Não é à toa que Jesus vai dizer para eles: completai a medida de vossos pais. Eles estavam falando aquilo. O que é que eles estavam dizendo? Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Aí Jesus diz: completai, pois, a medida de vossos pais. O que eles estavam dizendo em relação aos profetas era uma pura hipocrisia. Era uma pura dissimulação. O que eles estavam dizendo de outra forma era: se estivéssemos lá no tempo dos nossos pais, nós mataríamos mais depressa os profetas, de forma mais, com um requinte de crueldade pior. Quando Jesus diz: completai a medida dos vossos pais, é que eles, dando uma de cordeiros na frente de Jesus, eles estavam arquitetando a morte do maior dos profetas, Jesus de Nazaré. Atentemos, porque Jesus pode estar falando hoje comigo, com você, com todos nós. Sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.